e por fomentar o acesso à leitura, Patrícia, com uma visão inovadora. Bom dia, gente. Como Patrícia Vasconcelos, né? Currículo cultural aí. E hoje a gente está pensando esse momento. Isso foi um projeto que surgiu de nossas conversas dentro da participação das bienais. E Fabiana, que é além da Lusa também, a gente sentia muito que quando chegava nas bienais, na Bienal, especificamente de Pernambuco, nas bienais é por conta das várias edições, tá? São bienais, a gente está se referindo a Pernambuco. Nem todo mundo podia aproveitar o que tinha ali, assim, no sentido de ser movimento de palestras, porque a gente tinha tido, digamos, esse esquema, como Fabiana chamou. Então, ela pensou nesses momentos de pré-formação, né, que as pessoas que lidam com literatura de sala de aula, em bibliotecas, em espaços culturais, pudessem refletir um pouco sobre isso. E a gente vai trazer esses 3 temas agora. Teremos mais 3 temas no meio do ano, e ali, quando chegar em outubro, você já terá mais um repertório, né, de conhecimentos, de experiências externas, para aproveitar a Bienal com potencial mais diferencial. Eu acho que é muito importante o texto ficar só na queixa. Eu adoro a Alicia Fernandes, que reflete sobre isso da prática pedagógica. Tudo bem, tem um problema, a gente reclama. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, é essa a ideia. Ontem a gente teve Érica Versosa falando sobre a potência dos livros, uma proposta de biblioterapia, não uma biblioterapia de INCA, né? Mas uma biblioterapia do desenvolvimento, né, Fabiana? Aquela situação que a gente que não é psicóloga, nem psiquiatra, etc., ou seja, que não é um profissional de saúde mental, mas que a gente pode exigir acolher e cuidar. A gente faz em escola, sabe quanto chega, né? Disso, então foi esse o tema. E hoje eu estou trazendo a questão de curadoria dentro de seleção de livros. Muitas vezes a gente está nas escolas, nas secretarias, nos órgãos, nas bibliotecas, a gente tem que fazer. Então, o que é que a gente pode refletir para a gente não entender que não repetir um padrão que vem acontecendo, que a literatura literária ela foi se transformando aos poucos num instrumento pedagógico, né? Então, o livro ficou sendo um livro para didático. E o que a gente está provocando aqui é a literatura literária e a literatura arte. Então, é esse o momento, tá? Essa reflexão. E a gente pensou aqui em, o primeiro momento, seria uma sensibilização, para vocês conhecerem um pouco. O segundo, a gente refletir sobre essa experiência. E o terceiro, seria uma apresentação, um roteiro, mas a gente está aqui, e algumas coisas que foram sendo construídas a partir do estudo, do referencial teórico, e etc. Tá? Então, essa bagagem partilhar com vocês. Quem está aqui hoje recebe texto, né? No dedo, depois vai receber o e-mail. É tanto a fundamentação teórica mais consistente, com 2 coisas que para mim são muito importantes. Uma lista de referências bibliográficas teóricas para fundamentar para o que vocês, qual vocês falando sobre a galaxia, né? A gente precisa saber o que está fazendo para escolher como fazer ou como transgredir. E uma lista com esses livros que estão aqui, tá? Que é uma sugestão de bibliodiversidade, formatos, temáticas e etc. para vocês discutirem um pouco sobre isso. Então, todos esses livros que estão aqui estão citados, não da forma que eu gostaria, mas era aqui possível. Vocês foram tirando da biblioteca da editora para que vocês tenham um pouco dessa referência. Certo? E tem um artigo, né, que vai também falando sobre o ponto da temática. Compreendido assim, o pedido dos celulares, já para a gente senta também para a gente ser presente. Podemos? Aí, bom, então, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, de onde a gente fala. Agradecer a Bienal a oportunidade, que está com isso, que é fundamental para isso. Pode escolher o livro, ver antes de tanto, você está seguindo. Bom, a escolha que você fez foi algo pensando em você ou você já estava pensando nas crianças que você trabalha na escola, na biblioteca, no centro de formação? Você se emocionou com alguma temática que você pegou aqui, deu aquele impacto que sentiu, o coração apertou ou certo? E aí,
algum lembrou sua infância e você, isso aqui é uma história, ou não precisa ser um livro, mas algo da infância, do ambiente, ou história que contar. Então, essas seriam as perguntas norteadoras para vocês comentarem. Mas, claro, que a gente pode vir com outras, tá? Então, vamos ter uma ordem e é isso. Quem começa? Lembrando que essa ponta é massa para todas as pessoas também fiquem pensando, estou tocando é aprendendo, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um livro teórico que se chama A Arte de Fazer Livros. E eu quase li a autoria, mas eu acho que é Ulisses Carinhos. Eu vejo bem. E aí ele fala que os autores, autores tanto de texto como de imagens, certo? Eles fazem o texto e fazem as imagens. Mas o processo de juntar isso, ou não, porque pode ser um livro só palavra, um livro só de imagem, mas transformar esse ato criativo no livro é muito mais do que o texto ou as imagens. Então, assim, é muito legal vocês estarem percebendo. Eu amo livro. É meu tesão de vida, livro, sabe? E então o cheiro, a textura, o formato, o papel, aqueles vecos de sebo, quando a gente dá aquela fugada da carne da beijinha. Ai, meus lugares queridos as bibliotecas, por isso que eu estava reverenciando as bibliotecárias. Todos os meus recreios eram bibliotecárias, em bibliotecas, era livraria. Então eu amo objeto livre. E aí, durante o processo, eu entrei conversar um pouco sobre o celular, ou a tela, o amigo falou sobre o tempo curto de concentração, né? Está vendo aqui uma palestra hoje maravilhosa sobre isso, que fala sobre o que aconteceu com a gente que é organismo, rede neural, cérebro, conexões sinápticas, quando a gente ficou voltado para a questão da tela. Aquilo dali é como se fosse pontos. A gente se comunica de uma forma digital, né? E aqui é de uma forma de linha. É analógico. Eu preciso virar página, eu preciso ter a expectativa daquilo. Contar histórias. A gente já nasce com esse esquema. Do mesmo jeito que a gente nasce com respirar, sugar, fazer xixi, cocô. É uma coisa tranquila. Ler, não. Ler é algo, é de uma cultura, e isso vai provocar no cérebro alterações. Então, se a gente está perdendo isso, os nossos cérebros vão perder essas sinapses que a gente estabeleceu. E isso também está reverberando em outras coisas. O tempo de você ficar parado, o tempo de você se concentrar. Tem uma, eu também não vou me lembrar agora do nome dela, ela tem sempre o cérebro leitor, o cérebro de Wolff. Como? Marianne Wolff. Que ela está mostrando isso. E como isso, por que tanto TDAH? Entendeu? Porque a gente não tem mais paciência. Os filmes hoje têm que ser 3 minutos, não sei o que, as músicas. Isso não é só frescura, menino, comportamento, ou educação ruim. É que a gente não tem. Isso se transforma bioquimicamente no organismo. Então, essa curtindo, porque tem a ver com galeria de dons, os instrumentos culturais que a gente tem no momento posto nessa sociedade. E aí a gente está reagindo ao que culturalmente a gente está interagindo, às ferramentas tecnológicas. Então, os livros, por que também estamos valorizando novamente? Livro. Porque quem começou mais na frente, né? Antes, mais na frente no tempo, e foi tudo para o digital, viu as sequelas disso. Então você está dizendo que não pode ter mais digital. Não é isso. A gente desequilibrou para um lado, a gente precisa equilibrar para o outro. Acho que, pelo contrário, quem antes não tinha acesso a sinapses do digital, também passa a ter. Então é um cérebro com mais plasticidade. E a gente vai interagir melhor no posto atualmente. Mas a gente precisa retomar isso, porque senão a gente vai adoecer bastante, e por isso tantos problemas de saúde emocional, saúde mental nas escolas, tá? Só Zé, a gente vai falar mais sobre a construção desse livro na coisa teórica. E eu só queria te dizer que tu pegou falando de ansiedade e ele dialoga com um livro que se chama Sociedade do Cansaço, esse filósofo coreano, é porque eu não sei dizer o nome dele, tá, gente? Então, e que ele já alertava há alguns anos a questão da síndrome de burnout, que hoje o Brasil ocupa um dos primeiros lugares, acho que o Japão
de adoecimento, isso é considerado um CID, você tem direito à licença, dentro do aspecto de trabalho, medicina do trabalho, por conta da ansiedade que a gente vive e que aí pode chegar que é uma dependência com ele e a gente precisa ter cuidado com isso. Então, esse livrinho, bichinho, cheio de brancos e etc., dialoga com isso. Eu achei massa, você pegou e já identificou, né? Uma coisa que eu estava chamando a atenção aqui, vocês, é que muitas de vocês falaram assim, livros para criança e tal. E às vezes a gente tem a ilusão, que isso é eles não, viu? Nós também. Isso chegou na gente. Mas eu queria perguntar se você te trouxer a questão de como se fosse para as crianças, né? E literatura como arte, não tem exatamente idade. Aqui a gente tem livros falando sobre morte, sobre separação, sobre mudança de perspectiva, sobre migração, sobre Alzheimer, sobre aposentadoria, morte de novo, ali aquele, quero meu chapéu de volta, o urso já roubou o chapéu dele e nega os paraísos, como tá aí. Então, sobre uma justiça, né? Comer pão, queijo, entendeu? Então, assim, sobre paternidade, solidão, que é mais? Teve cordel, teve cartoleira, o menino que virou chuva, que ele precisa transbordar os sentimentos, tem poesia, da minha janela sobre a realidade, para que segue o livro, que vamos construir esse broto aqui, gente, para matar que vai saindo sobre isso. Esse daqui é a última raposa, Covid e o que sobrou. Então, assim, essas temáticas, aí as mãos desses dois daqui, na livraria, quando eu falo sucesso, e a fama grande, todos eles. Meu pequenino é a mãe grande, carregando o bebê no ombro. O tempo vai passando, e o que é que acontece? Esse bebê vira gente grande e carrega a mãe até que a mãe desapareça. Ilustrações nesse livro. É um livro que ou as pessoas lá na livraria chegam, compram, choram e levam, ou pegam e fazem, opa, deixa, certo? Esse daqui. Esse daqui, é uma temática, tá no mão do meu pai. De um lado, o pai cuidando do filho. Do outro, o filho cuidando do pai. Nem todo mundo pega e ouça, vai embora. O outro, que é firme, lançou com o estômago, de que é a fufa. É a história de uma criança que nasce, uma família simples. A violência doméstica se instala, ela vai para a rua, a sociedade não apoia e ela se transforma em bandido. E que a gente faz isso, né? É um texto difícil de criar. O ilustrador só conseguiu criar um livro racionais, sobreviver no inferno, que ele não conseguia, e é um livro muito difícil. Como a livraria pega e larga, pega e larga. Os adolescentes precisam ver isso, né? Então, assim, 1000 possibilidades de trabalho com ele. Então, o que eu acho que tudo é assim para vocês terem mais impressão disso. Mexe com as diversas semioses, né? Que diz vários sentidos. Que aqui tem não só vários copados de livros mais origens do livro, assim, preto e branco, tem ilustração, exato. São livros bastante reflexivos, que tragam uma reflexão bastante pra gente, né? O encantamento, né? E tem uma poesia aqui, a coisa mais linda. Tem uma poesia marginal, mas tem outra aqui que é uma poesia mais. É uma poesia mais. Assim, cantada, né? Esse daqui já toca mais na ferida, mas tem outro que é esse daqui de Renato Gomes, Bárbara. E uma coisa legal aqui é. O mesmo livro em 2 edições, tá? Legal. O Sertão e o Mar. Ah, mas aí eu estou apresentando, né, um projeto, não é o nome nenhum, estou num projeto de Meninos Amaro, que é Sertão, Mar, não sei o quê.
esses dois formatos para entender a questão da literatura. A Menina e o Mar, olha, Noivo do Sertão, para eles terem outra perspectiva, e os clássicos que é Escândalo, isso era eu chegar dessa mulher, a qualidade técnica, se chama Sudri Ona. Maravilhosa. Vejam que ela faz um mar. Eu abri até floramente. É a criança brincando de mar. Qualquer coisa dessa altura, onde vocês estiverem no mundo, pode botar na mão. Pode comprar o standard. Suzy, vocês vão ter essa referência, tá? Vai ter um papelzinho de. Então, mais facilita, gente. Isso tudo falando de temas. O sertão e o mar. Só se eu quiser a importância de ampliar a biodiversidade. Tu estava falando da ansiedade, né? Esse livro aqui tem. Eu biólogo bem famoso, que não vai ser o apófilo. Uma aranha muito ocupada. Eu não tenho nem onde fazer. Que esse daqui, eu acredito que vai para não falar a cara do jeito que eu não entendeu? Então, uma aranha muito ocupada. Só livre. Para quem é? Ele seria para mim. E eu não levaria, teria. Tá longe dele, entendeu? Então, assim, Clara, que eles ali de ser a excelência de projeto gráfico de mostrado, Clara fala sobre coragem, né? Entendeu? Então, assim, entenderam mais ou menos, né? Que os Macabé, o sistema evangelístico, autores indígenas, autores negros. Então, isso tudo, para vocês terem essa experiência ali. Vlaco é em português e esloveno, com xilogravuras de Carlos Borges, filho de J. Borges. Livro premiado também no Brasil e recebeu o Prêmio Clark Internacional. Então, assim, agora que eu pontuei essas coisas todas, vocês percebem que houve uma ampliação um pouquinho da experiência? Sim. Podemos continuar então? Vamos embora? Agora. Então, o clássico dos clássicos, que eu acho isso genial. Aí, a Disney mostra ainda uma das referências, justamente, porque fala que para quem é os livros. O Pequeno Príncipe exatamente traz esse questionamento. Porque quando a gente lê por criança, tem uma percepção. Quando a gente vai ler adulto, já tem um outro livro completamente diferente. É um livro da Polina Chave, que eu faço para a vida. Assim como o livro, eu fico contando, inclusive aquele que a mãe do filho e filho da mãe, enfim. A gente tem lá, porque eu não trouxe os livros da livraria, tá, gente? Isso tudo é aceito da editora, muito mais comprar ao longo dos anos, porque se eu quero fazer livros, eu tenho que ter acesso a repertórios. Então, eu que gasto dinheiro comprando livros dos outros, para poder ter um repertório bom, para na hora de criar essa roupa para fazer. Então, isso é uma amostrinha, porque foi do achado de nossa cor, né? Aí, assim, não dava para ir para mas a ideia é essa, entendeu? E lá tem muitos que falam sobre avó, envelhecimento, Alzheimer, sabe? E essa perda. Então, não é nem só de criança e adulto. Ah, meu avô tá vivo. Ai, que livro lindo. Então, eu vou pra Lácia. Meu avô tá no hospital. E a avó? Tem pra Patrícia, agora em doutor não desse livro. Deixa aí, tá difícil. É um livro que eu não quero chegar perto, entende? Então, isso aqui é um que eu vejo aqui. Não existe livro para criança. Livro é universal. Agora, o que é diferente para mim, viu? O que diferencia é que a literatura infantil e infanto-juvenil, ela vai trazer uma ludicidade, uma sensibilidade, nos faz mais de texto, que vai nos captar emergências do que se fosse o mesmo assunto para um livro de adulto, entre aspas. Não sei, vou te contar uma experiência, não devo contar agora, porque a livraria foi muito importante para a gente, sabe? A gente entendeu a livraria como um lugar de formação de leitores, a gente visita essa coisa da literatura, arte, formação de leitores. Então a livraria foi mais isso. Ninguém vai ficar rico,
espero que ela não dê prejuízo, é bem pequenininha e apresentar para alguns leitores. Mas a gente vai aprender muito. Tem um livro que é muito parecido com esse traço, sua filha. Deixa eu ver se eu acho. Esse. É bem parecido com isso aqui. Preto e branco, certo? Se chama Meu Tio Chega Amanhã. Foi o título do livro, eu não sei se eu agora. E ele retrata a família da Argentina dos desaparecidos. Então, a narrativa é nesse disco, preto e branco, uma pessoa sentada em frente num banco, em frente a uma bola. E aí o menino começa, meu tio chega amanhã, vou mostrar para ele meu bonequinho, aquele que a criança bem bebezinha tem para dormir. Meu tio chega amanhã, vou mostrar para ele minha bola. Meu tio chega amanhã, vou mostrar para ele minha bicicleta. E vai, e a última cena é o banco vazio. Né? Passou o tempo inteiro a vida e o tio não chegou. E lá na livraria a gente tem uma poltrona, sabe? De confortável e tal. As crianças se sentam muito com isso. E tava com esse livro lá. Ela dava gaitada com esse livro. Quando eu li esse livro, eu chorei. Ela dava gaitada e quando foi pro caixa, ela escolheu esse livro. E aí eu não me contive e perguntei por que ela comprou esse livro. Porque ela escolheu esse diante disso tudo e muito mais. E aí, a resposta dela foi: eu achei tão engraçado, Patrícia. Ele ficar esperando uma coisa que nunca acontecia. Aí, escolheu isso, a mãe fazia, você quer levar meu filho? Não, isso eu quero, entendeu? Aí, e eu, isso é engraçado. Foi 500 anos de doutorado em literatura, do Guaraná. Entendeu? Porque aí, veja, então o discurso vai falar que um monte de coisa. Aí se você dizer, não tem data, e depende, existem várias camadas. A subjetividade do livro ilustrado, que a gente vai falar aqui, tem muito isso. Tem uma camada de interpretação, tem outra, tem outra, tem outra. Então, livro de imagem tem muito isso também. Vê que coisa. Então, um dia, se a mãe chegasse, por favor, um livro para uma criança, que é muito comum, vitalidade. Aí a pergunta que a gente faz, deixa ela boa, moça. Ou como tende para ver que essa coisa da idade é muito relativa. Mas, diante de tudo, confesso, eu jamais entregaria esse livro para a mãe levar para uma criança pequena por conta da temática que me tomou. Porque se eu sou mediadora, aqui é gente. Aqui na inteligência artificial fazendo a obra. Não. Aqui eu chamei livro por conta da cabula. Eu não traria um livro para uma criança de 3, 4 anos com uma temática tão dolorosa para mim, entendeu? Se isso não faz parte da realidade dela. Uma coisa é se fizesse. Mas se não faz parte, eu não faria. Isso eu quero escolher. Eu não tive competência para antecipar isso. E o filho disse, doutora, eu fiz nada de ataque. Se eu achei engraçado, eu quero falar, espero não sabia. Chega uma dança, não tem aquele livro de repetição, né? Que criança adora. Então, ela viajou por essa estrutura linguística. Então, é coisa, Luiz, veja. Na literatura, como em qualquer arte, a gente precisa representar todos os aspectos do ser humano. Claro. E a psicologia entende, né, dentro da saúde mental, que a gente tem luz e sombra. Que a gente tem a potência e a dor. A gente tem a coragem e o medo. Então, por isso que eu preciso da madrasta. Que é só um personagem, que é para eu projetar o mecanismo do inconsciente neste personagem a minha agressividade, ou o meu dedo tapador, ou a sombra. Entende? Então, por isso que eu preciso de representações de linguagem, que pode ser imagética ou texto, que retratem essa outra coisa que eu não dou conta sozinha. A gente vai falar um pouco mais trazendo. Mas, assim, trazer esses dados. A gente também não pode dizer. A literatura serve, como você falava, para a gente ler o mundo e escrever a história. A gente também não pode deixar as crianças na bolha. Por exemplo, eu acho que a intervenção dela foi super correta, no sentido de ampliar isso. Tem muita gente que chega, não, se tem algo aqui, não vou levar não. Tem uma situação muito comum. O Algodão Vermelho é um livro para a rede da Prefeitura Municipal do Recife. Certo? Foi requerido uma licitação e ele hoje faz parte disso. E eu já tive mediação com professores da rede, inclusive também aqui, que é da rede municipal, em Recife, que me disseram que não conseguia trabalhar com a Algodão Vermelho, porque é um tema de morte, que as crianças já estão muito tristes,
ele com essa força quis conversar suicídio e que era melhor só trazer temas de alegria. Isso é uma psicologia abomina. Eu preciso de espaço, eu não posso projetar minha vida hoje sem me revelar. Me revelar no sentido de ficar tão consciente do que eu estou fazendo. Isso é essencial, ao contrário. Se você tem muito isso, muito suicídio, o que traz esse tema? Para, através da arte, a criança colocar isso para fora. Entende? A criança, o jovem, o adolescente não importa. Isso daí precisa vir, sabe? Para poder trazer. Agora, eu preciso ampliar. Entendeu? O repertório dela tem o da realidade. Houve sim, houve ditadura, existe violência, existe gente que está muito firme, perdendo a vida do outro. Mas entender como é que foi isso, a empatia daquele muito. Você saber que existe alguém que gosta de azul, alguém que gosta de amarelo, alguém que tem tudo isso ir permeando para que a gente possa construir um mundo, né? Em que a diversidade seja aceita. É isso. E como o filho dela decidiu o que ele queria a partir daí. Importantíssimo de nós ver. Ah, mas corta o pé, a bruxa é queimada no caldeirão, certo? A criança, como ele colocou, não vai até aquele final, ela não está imaginando a bruxa morrendo, os ossos queimando, que era. Isso não é sadismo, é justiça. A bruxa foi Satana em Branca de Neve, tentou matá-la 500 vezes, então qual é o que é justo? Ela morreu. Não tem as consequências, entende? É simbólico. O calcanhar, como é? Aquela do sapatinho. Cinderela. Corta, tanto o dedo, corta o dedo para caber nos meus sapatos. A criança não está imaginando tudo isso. Então, para acabar, então, jeito, né? E é irreversível. Existe um negócio chamado exogês. Agora, eu era. A criança tem noção no psiquismo que aquilo não é. Aquilo é verdade, mas não é real. Se a história for muito mentirinha, ela não acredita, não. E acha que é uma porcaria. Entendeu? Mas não é, é verdade, mas não é real. Posso dizer que sim. A cabeça bate, não. Qual é a solução que eu ia dar? Pergunto, como é que faz para caber desse sapato? Qual é a Deus que vocês têm? Muitas não vai, corta o dedo, corta o calcanhar, corta o dedo. Aumenta, dissolve com solvente o sapato crescer e. Mas vai ter. Então, eu acho que essa pontuação é de verdade, mas não é real. E isso é muito importante. Agora, quando chega a pergunta do que é real, a gente também tem que ser verdadeiro, né? Principalmente pelo vínculo. O vínculo com as pessoas, os vínculos amorosos se estabelecem pela confiança e pela verdade. E eu acho que Fazer mediação envolve pessoas. Então, por exemplo, tem um livro, tem um Potifar, que é Barbazinho, que fala sobre isso. É um conto lindo, maravilhoso. Tem Ana Bela Lopes, ela sabe que quem tiver pode comprar dela. Maravilhosa. Argentina, mora aqui em Pernambuco, Portugalinha, surfista, incrível. Tem junto com Rosinha, a primeira escola de ilustração do país. Vocês são usina de imagem, tem online, certo? Não sei aqui, autora. Tem online, maravilhoso. Ela tem um livro narrativo, mas tem online para isso. Esse livro, junto com De Quem a Culpa, e junto com esses dois filmes, muita gente pega, tira, olha e deixa. Então, e não dá conta. Por conta da subjetividade daquilo, ela pode sofrer abuso. Então, como é que eu, professora, ou eu, bibliotecária, ou eu, contadora de história, mediadora, trago para alguém algo que me fere tanto? Novamente, eu coloco, do lado de cá, não é inteligência artificial. Do lado de cá é gente. Então, a gente precisa estar muito consciente disso. A maioria daqui não teve a oportunidade de Larissa, de ter uma formação leitora literária. Aí a gente hoje está na escola, tá aí o menino fala, é muito importante ler. Leia. O menino olha e diz assim, que mentira que ela está com porque ela não lê. Entendeu? Isso tudo é né? Não faz de toda forma literária. Entendeu? É que tu chama mentirosa. Não lê. Então, assim, é difícil do lado de cá. Eu me ponho muito nesse lugar, sabe? Porque quando eu estou discursando, porque eu sou terapeuta.
Quando eu estou sentada na cadeira de terapeuta, é uma coisa. Quando eu estou em lugar e eu sou a cliente, é outra, minha filha. Entendeu? Ah, que isso? Ou a gente é insônia. Não fazer por esse problema. Foi assim. Pô, a gente dizendo é uma delícia. Vai viver. Vai saber como é. Quais são os problemas. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra e agora ela está apaixonada por essas coisas de Freud. Aí eu disse, tudo é Freud. Aí eu tenho uma amiga que diz que tudo é Freud, minha gente. Então eu só trato daqui para lá. Você vai fazer terapia para descobrir os seus Freud. Daqui não é isso. Entendeu? Então, assim, é injusto a gente exigir de quem faz mediação a técnica apenas. Sabe? Porque isso é arte. Eu não dou conta desse lugar. Eu preciso ter repertório. Primeiro, ensinar uma coisa que eu não vivi. Certo? Formação legal que eu não tenho. Repertório que eu não tive a oportunidade de construir. Começa daí. E esses termos, esses são lá, que tocam. E que eu não dou conta de tudo. Lá e aqui, um livro lindo de Otilo Moraes e Carolina Fodeira, porque eles são um casal e é só separação. Ah, não, eu tenho esse tem livro no Brasil, tá pois mesmo livro, né? Todo mundo mexendo nesse tema. Se tem uma criança que está mexendo com esse tema, ela pode não dar conta agora, ela quer sair. Ah, o menino não gosta dele, não. Eu quero chamar a mãe, ele está no coletivo, aí tu toma aqui carinho. Quando na verdade eu uso subjetividade. Se alguém aqui já separou na vida, passou por um processo desse, sabe? O quão doloroso é. Você não aguenta ficar sentada, você não aguenta ouvir música, você tem alguém todo na família, você em loco, você não dá conta. O mesmo abandono. E aí, como é que fica? Então, eu acho que é muito importante. É arte e são pessoas que estão em torno disso. E a gente precisa respeitar a subjetividade da gente e a subjetividade de todos os grupos. É isso. Como se desce a página? Enfim, não desce. Eu viro a página. É um livro. É tipo um blog? Não, é um livro. E cadê o seu mouse? Aí ele, o mouse é o ratinho aqui. Indignado. Dá pra fazer os personagens lutarem? Não. É um livro. Ele manda mensagem? Não. Entra no Twitter? Não. Faz vídeos? Não. Ele faz isso? Uau, não. É muito bem, eu não vou mostrar tudo para vocês verem, certo? É um livro. Aí ele se arreta e faz, olha só. Aí ele começa, né? Que dá, né? E quem mais, e quem mais fazer esse livro? Precisa de senha? Login? Não, é um livro. Bom, e aqui só deixar vocês comprarem esse livro, né? Então, assim, dois livros maravilhosos que falam sobre o que é um livro e a importância da tela. Por que não começar mediação por algo disso, né? Então, voltando às subjetivadas, onde estão pautadas nossas escolhas literárias? Sabe que talvez seja muito importante. Aqui deixei que tem curadoria de acervo, como é que eu escolho os livros para lá, a partir de que repertório. Se eu que faço a curadoria não tenho acesso a isso, eu vou escolher de que elas tratem. Certo? Enfim, o que é um livro para a criança? Que é a pergunta vegetária no início, né? E aí, Cecília Meirelles tem um livro chamado Problemas da Literatura Infantil, que é verdade. Literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as crianças leem com as águas. E aí, voltando para aquele livro da menina, né? Que ficou esperando o que não volta para mim, foi uma escolha dela, não foi isso. É isso, não é a literatura originária, sabe, minha gente? Eu tenho especialização em literatura infantil e juvenil. E estou fazendo livros para as infâncias. Hoje a questão não é mais essa. Infâncias, no sentido de que a gente não tem uma só.
A criança que mora em Recife, no Mangue, é diferente da que mora em Sertão, é diferente da que mora na região da Mata. Só falando de Pernambuco, tá? A criança que mora no Nordeste é diferente da que mora em Sertão, ou que mora na Amazônia, falando de Brasil. E se a gente for para o mundo, são infâncias diferentes. E, além disso, Daniel Rodrigo tem uma fala linda dele, que ele disse para uma criança: o que é que você quer ser quando crescer? Aí o menino respondeu: avô. Certo? Que ainda vai. Mas o avô tem a criança dentro dele. Dentro da tradição indígena, essas fases que a gente vai passando, a gente ganha de presente. A gente incorpora, a gente não perde. Então a criança queria ser avô, para ter toda essa sabedoria registrada dentro dele. Então, a criança moça, a gente falou várias vezes aqui, de avô na glória que é infância, né? Ela ainda existe aqui. E aí, para Freud, inconsciente, brincando minha amiga União, Freud até a febre, tá? Fernando Pessoa, temos falado 2 vezes. A verdadeira, que é que sonhamos na infância e continuamos sonhando. Adultos, no substrato direto. E a falsa, que é a vivência em convivência com os outros, que é a prática, algo do tipo, aquela e que acaba com nos reteve no caixão. Para outra, não há caixinhas, nem bocas. Há só ilustrações de infância. Grandes livros coloridos para ver, mas não ler. Grandes páginas de cores. Para retornar as falas. Podemos? Então, voltando para aquilo, agora eu vou tentar sistematizar um pouquinho aquilo que eu vi só levantante, tá? Literatura é arte. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas em base a Deus me diz que somos feitos de estrelas. E é muito legal a série da Plano de Estrelas em Lagoa dos Gatos, na zona rural, município do Agreste Pernambucano, com quase 50% da população adulta analfabeta. E a gente faz uma festa da palavra lá, tem roda de conversa e de histórias em torno de uma fogueira e tal. E muita gente não sabia escrever. Mas as histórias contadas do terrível claro, sabe? A riqueza da oralidade. Eu acho que isso é muito importante a gente preservar. Tá no livro é uma outra camada de historiar-se. Mas a literatura oral, em toda a sua bagagem, com todas as suas especificidades, também é algo que a gente precisa valorizar. Então, a gente vai agora entrar para ficar no estrutural. Para falar preferir informativo, faixa e arte, é possível determinar bibliodiversidade, tanto de gênero, essa aqui, livros com ilustrações, livros sobre imagens, livros ilustrados, livros de artista, e essas temáticas, porque as temáticas que a gente escolhe podem estar em todos esses hipóteses e em gêneros diferentes. Tá? Então, passa por livros informativos. A gente participa muito do PNLD e de outros editais públicos. E agora o PNLD está pedindo para a educação infantil não mais livros didáticos. Ele está pedindo os livros de trabalhos e livros informativos, que tragam informações sobre questões científicas, geográficas, históricas, sei lá, biológicas, tudo que for que a gente tinha no didático, mas de uma forma mais leve, interligando com o literário. Então, por exemplo, o Sertãozinho Mar poderia ser considerado um livro informativo, porque ele vai mostrando de forma poética 2 ambientes do Nordeste brasileiro, né? Ou em Pernambuco, no caso, o sertão e o mar. Eu fico muito feliz que a versão maior, não desse jeito, tem uma coisa mais rígida, o sertão e o mar, e da Comeu, estão em todas as escolas brasileiras. Eu não sei se já chegaram, mas o processo foi concluído e poucas as escolas brasileiras vão receber esses 2 livros, né? Então isso me deixa muito emocionada. E uma coisa muito relacionada, São Paulo comprou Sertão e o Mar 2 vezes, na cidade de São Paulo. Imagina o nordestino que está lá se deparar com esse livro sem ser aquele sertão pobre, feio, horroroso, né? Que tem a seca, quando é que tem a seca, tem o verde. Então, assim, e a praia, né, também no nosso litoral, já que São Paulo nem tem praia, nem tem sertão. Então, assim, criar essa horizonte, não só para o nordestino se reconhecerem,
como também para as outras crianças, na verdade, do Brasil todo, conhecerem essa região. O garfo meu é aquela brincadeira. Cadê? Achou. Cadê? Achou. Né? É viajar puro, lembra que eu sou psicóloga, é psicóloga que fala de livro que ele tem ali, mas tem uma coisinha escondida aí. Porque a negritude afetiva, que eu mostrei que sou minha cosa. Só que eu acredito, os personagens são negros, não existe militância, não é uma coisa de preconceito, mas uma criança negra se vê aí. E esse livro foi escrito no final da pandemia. Então, tinha uma questão, muitas mortes, né? Então, quase 30 mil pessoas no Brasil. Muitas famílias desestruturadas. Então, na hora que vai perguntar cadê a mãe que estava aqui, a mãe tem uma flor no cabelo. A gente não pergunta cadê a mãe, a gente pergunta cadê a flor que estava aqui. Eu não sei se era mãe, se era avó, se era pai. Além de que hoje a família se constitui de formas diferentes. Então, a gente respeitou tudo isso. Tá dito, não. Não tem fraude. Não tem as entreguinhas, não tem a subjetividade, tá? Além da subjetividade. Entende? E isso passou no PNL. Inclusive, eu vou dizer isso, no governo que era bem tradicional, que o presidente chamava aqui negro era por arrumo. O governo dele comprou o gasto. Então, tá tendo muito de Chico Buarque, onde ele dizia, quando a gente viu as regras do PNL dele, vamos escrever, fazer um manifesto não admitido. Aí eu lembrei de Chico, que ele dizia que na época da ditadura, ele colocava as letras bem compridas e com algumas coisas que eram óbvias que seriam censuradas. E aí o resto passava. Então a gente fez isso, e porque nesse livro, gente, tem até a limitação do número de palavras a serem escritas. E bastante, certo? E aí a gente comeu, e o Sertão e o Mar, essa edição sendo premiada com o selo cátedra da Unesco e da PUC-Bio com os melhores livros publicados nos países. Furamos a bolha. Então, assim, literatura, quem faz literatura, quem faz arte, também precisa entender que o que ela está colocando no mundo tem a ver com o mundo que ela vai construir. Então, também serve para isso, que a vida só não acha disso. Certo, gente? Livros informativos. Isso é um paradidático? Não. Paradidático tem a intenção de ensinar. Um livro informativo tem a intenção de mostrar. Percebe a diferença? Então, o de água potável, não. Aqui vai falar sobre isso, eu posso trabalhar isso aí, derivar para projetos para isso, de uma forma transdisciplinar, fantástica. Mas ele mostra ali, tem 3 linguagens, fotografia, ilustração e bem importante para ficar no território da direita. Aí, a sócia, né, mostrando as regiões, compositores, aí sim, nos habitats públicos, gente, a gente tem que colocar uma versão acessível, certo? A editora tem que doar, assim, Paulo, você doa uma versão acessível, que é para incluir as crianças. E aí é PUB, certo? Que descreve as imagens e tem a leitura do texto. E aí, eu mandei muito base, porque quem estava fazendo a empresa de São Paulo, ela nem teve aqui, só que a chama de carro de boi, nem aí a quem escrevia uma carroça, com 2 bois na frente, entendeu? Aí na hora que a gente passa o peito de filho, carro de boi. Ela entra uma a gente não sabia. E aqui, um barco horizontal, com uma vela, para jangar, entendeu? Então, e é Brasil. Só tem empresa que está fazendo, por São Paulo que não tem essa experiência, tá bom? Isso passa a faixa etária escolar. Tem suspense. Essa é a altura, Gabriela. Aí vim me mostrar, além de sócia da Pop Estrelas, é minha filha, certo? E ela passou 4 anos em Portugal trabalhando numa escola na Floresta. A sala dela era na Floresta, foi investigada, se chovia ele levava chuva. E é isso, certo? Lama, eu tive lá, o menino pegava o graveto, barra a boca, quem levava da lama, eu sultava. Não, assim, eu digo, eu falei, costas, que esse eu vou morrer. Gabriela, que está entre mim, né? O meu, o Sertão e o Mar, e textos presos. Textos presos, eu passo ele lá e me mostra aqui.
Pelos vistos, a gente leu esse livro. Aqui, a Gabriela teve essa experiência, umas crianças de 2, 3 anos. A gente leu no Colégio Folha, dos adolescentes, de novo. E a gente leu, especificamente, né? Uma formação de professores em Buíque, Sertão Pernambucano. Aqui, as crianças moveram de rir imaginário. No Colégio Apoio, foram logo de dia para a feira de livros comprar, porque ele questionou algumas coisas, e em Buíque os professores choraram. Choraram. Então, é o mesmo livro. Não tem mudança nenhuma, certo? Não teve adaptação, não teve cor. E por que isso? Porque tem uma coisa que a gente estuda muito hoje, recepção do sujeito leitor. Né? Então, depende do que está usando. É a mesma mediadora, importante. Mesmo livro, mesmo mediador. No entanto, a recepção foi completamente diversa. Mala quadrada está colocando muito isso. As crianças acham divertidíssimo, muito quadrado, girão livre. Acham coisa que é então, muito mais ligado no formato que na temática. Mas é uma pergunta que faz o que é que eu estou fazendo na minha vida. E quando ela gira, então, se você ainda é mais nova e está naquela fase de eu vou revolucionar, ele pode dar uma força. Se você já imagina daqui a hora, faz assim, o que foi que eu fiz? Aí você chora, né? Entendeu? Então, ao menos no livro, criança morre de rir. A tua idade faz uma dúvida que pode dizer, uau, é isso? Pedir demissão, não fazer isso e aquilo? Ou você pode achar muda aí. E, sim, então entendeu a questão do mesmo livro servir para várias idades. Então, por isso, eu chego em 7 anos. Qual o fim você tem para 7 anos? Não sei. O que é que você gosta? O que é que a pessoa gosta? O que é que, sabe, o que é que eu estou precisando da cidade e tal. Então, essa... Tem alguma dúvida, gente, sobre isso? O que é que você acha? Eu já ia me dizendo sobre isso. Onde estavam mais dentro da caixinha? Antes de você passar, né, fazer a mediação com aquele determinado livro, eu acho que é importante a gente ler e compreender, né? É porque com criança vai surgir, né, esse debate de livros, eu acho importante a gente compreender, né? E entender o que é que eu quero com esse livro aí, né? O que eu quero despertar. Eu acho que o mais importante também é isso, você se apropriar daquela história, né? Sim, você não pode... Porque tem professor, eu sou coordenador lá, e eu sei que tem professor que chega na biblioteca, olha assim, as leis. Quer dizer, ela não leu, ela não se apropria, volta aqui. E do cuidado que vocês têm de ter com a daquela temática. Então, uma das crianças que está ali, e é uma temática que vai fazer no momento, e a Rosana vai estar aí, e a professora não tem competência para realizar. Ano passado a gente... Mas é o que eu quiser para as escolas, e todo ano para melhorar o aceito. E para você ficar de querer recitar. E só quem vai fazer essa coisa tem acesso a isso? É porque a gente não recebe. Recebe como? A gente já recebe o acerto de PNL. Então, você recebe A gente não vai comprar, vocês vão poder escolher. Você já recebe. Ah, não, eu perguntando, mas não. Eu vim vendo para você comprar. Não intenção, Não, e tem a competência. Tem o valor para competência. O que eu estou perguntando é, quem compra acervo é muito difícil. Estou falando do Brasil inteiro, tá? Não estou falando de escola, porque isso é do Brasil inteiro. Se recebe do PNLD, com toda essa curadoria, você não tem ideia. Para vocês terem uma ideia, é isso que eu estou falando agora. O edital da CV participei da seleção. eu comecei em 2019. Certo? Esse livro, 2020. Foi que a gente conseguiu fazer a inscrição. Os estão chegando agora para o financeiro por verificar. É muito longo, o processo é rígido demais. Avaliação pedagógica, curadoria, você não tem que ideia. Bom, esse não chegar, mas os outros, que esse é terrível, vai ter gente comprar. Como é que ela tem acesso a esse aceito? Entende? Então, é isso que eu estou falando, a importância da curadoria. Tu faço essa linha. Geralmente literatos, tem vários, né? Constipadas, poesias, contas, contos, crônicas, história quadrinho, certo? Então, vários, agora eu vou lembrar de outros, porque tem aqueles clássicos, tem a classificação linguística, eu não estou falando disso, eu estou falando para a gente escolher, para apresentar uma bibliodiversidade para os nossos leitores. Eu selecionei alguns.
Por que contos de fadas? Por causa da resistência que o povo tem em estudar contos de fadas dentro de escola. Entendeu? Tem algumas questões religiosas, que é bem complicado a gente lidar com isso, que algumas religiões não aceitam a imagem da bruxa e etc. Inclusive, é uma coisa muito boa aqui, que vou fazer um programa de livro que não vão ler, que tem uma bruxa. Todo mundo caiu em cima dela, ela viu a barbaridade que ela estava fazendo, e ela recuou e viu que não era por aí, tá? Então, Bruce vai ter mais aqui, para decidir se uma história é um conto de fadas ou algo inteiramente diferente, a pessoa deve se perguntar se poderia ser corretamente chamada de um presente de amor para uma criança. Quase todos os pensamentos mágicos da criança estão personificados num bom conto de fadas. Seus desejos destrutivos estão numa bruxa malvada. Seus medos estão num lobo voraz. As exigências de sua consciência no homem sábio que é encontrado numa aventura. Suas raivas ciumentas em algum animal que bica os olhos dos seus arquirrivais. Então, a criança pode finalmente começar a ordenar essas tendências contraditórias. E isso começado, a criança ficará cada vez menos enlofada pelos cabos não planejados. A função da arte. A criança intuitivamente compreende que, embora as histórias sejam irreais, elas não são falsas. Aquilo que eu estava falando ontem. Que ao mesmo tempo que os fatos narrados não acontecem na vida real, elas podem ocorrer por uma experiência interna e desenvolvimento pessoal. Que os contos de fadas retratam de forma imaginária e simbólica os passos essenciais do crescimento da aquisição das existências executivas. Os contos de fadas é pequenininho que ganha, é o irmãozinho menor, tem 3 desafios, não acontece na primeira vez, você tem ajuda de seres externos. Então, se tudo, imagina uma criança pequena e um mundão. Isso aqui pode dar. Você tem um colega que ganha. Por aí vai. O consolo é o maior serviço para o curso de fadas pode prestar à criança. É a confiança que vai se emocionar sou eu. Em que, apesar de todas as tribulações que ela tem de sofrer, como a ameaça, a deserção dos pais de João Maria, o ciúme dos pais e da Ferdinand, a rivalidade das irmãs de Cinderela, a raiva devoradora do gigante João e o pé de feijão, a vileza dos poderes do mal lá da Tortecida, não apenas ele terá sucesso com as forças do mal se exterminando e nunca mais ameaçará a parte do seu irmão. Por isso a bruxa beira e aí a gente tem Três Chaves, aí, é um livro que é um conto de fadas. Esse conto é um recurso. Eu vi da minha mãe na oralidade, fiz uma pesquisa para fazer esse recurso para os meus irmãos e tal. E a ilustradora colocou muitos elementos do Nordeste brasileiro para representar essa oralidade. Então a roupa tem chifre do pássaro e seja os vídeos mudos de uma preta rural de Ariane Suassuna. Poesia. E aqui a gente teve vários, né? De poesia espalhados e teve cordel também. Vocês viram isso, né? O cordel, eu quis trazer cordel raiz. Tem muitas autoras que hoje publicam, mas eu quis trazer cordel dos cordelistas. Aquele negocinho que vai lá e faz o caderno, tem SBN e vai no piano e vem. E tem outro, que é para eu reverenciar essa criatura, que é Lenice Gomes, que Lenice é uma autora pernambucana de Jupi, do Sertão, tem obras publicadas, 50 anos de carreira, e ela fez um poema da Lu, as ilustrações são de leves, em aquarela. Foi Lenice que escolheu, ilustrador, e da Lu fala sobre uma criança que tem que brincar apenas sobre a luz da lua, porque ela é uma criança albina. Então, é um livro que fala de inclusão e etc., das diferenças, mas é com poesia e com ilustrações suaves em aquarela. Falando no repertório estético, a mesma coisa. Aquarela, tons suaves. Ali, para a criança pequena, tem que ser meio amarelo. Então,
reverenciando Lenice Gomes, 50 anos de carreira, uma das maiores e melhores, inclusive contadora de história. HQ, História em Quadrinho, Mafalda, minha heroína máxima, e aí a gente escolheu escrever esse livro dessa forma, sem palavras, e Eduardo Souza, que fez a ilustração do projeto gráfico junto com Gabriela Araújo, ele trouxe alguns arquétipos. Então, as asas para quando está prevalecendo a energia do amor, da compreensão, da paz, da bondade, da empatia. Os chifres para quando a gente está na agressividade, na raiva, na violência. Brincou muito com isso. É toda história em quadrinhos. Então, veja, é história em quadrinhos. É um livro de imagens, porque não tem palavras. E é um livro ilustrado, porque Eduardo conta com o formato do livro, com a tipografia, com a passagem das páginas para contar a história. O livro ilustrado faz tudo isso. E aqui é uma técnica de um cara chamado Shao Kahn, que é fera de livro ilustrado, que ele pega esse mesmo desenho, tá vendo aqui? Repetido em tamanhos diferentes. Aqui eu acho que dá para ver. Para que você tenha uma noção de passar o tempo sem você especifique quanto tempo é. Você sabe que é muito tempo. Mas quanto tempo é isso, a gente não sabe. Então, na gente, no cérebro, quando a gente vê uma imagem indo diminuindo de tamanho, primeiro que a gente gasta mais tempo na página para entender esse processo. Isso faz parte do livro ilustrado. A gente precisa sacar, gastou tempo. O tempo passou. E aí, é a técnica de Shao. Então, HQ, livro de imagem e ilustrado. Pode passar. Então, lembra que eu falei naquele livro que como é que a literatura se materializa em um livro? A gente falou de gêneros, agora a gente vai falar livros só com palavras. Doida Feliz, publicada pelo Coqueiro, só textos. Ela Normal, Eu Borboletas, já publicado pela Pode Estrelas com o selo Calidoscópio, só letras. Sim, importante, viu, gente? Eu conversei com o Fabiano. Aqui, a gente tem livros de diversas editoras. Aqui, direitos autorais, são os livros da Pode Estrelas, até porque são os livros que eu tive acesso ao processo e etc. Posso partilhar com vocês. Mas eles estão representando esses daqui, tá? Mas para eu abrir imagens, etc., então, algo que eu tenha autorização. Livro com ilustrações. A Fazenda lá na Serra são contos de famílias que vão passar o final de semana as férias na fazenda. E aí as crianças fingem de fantasma, jogam rato dentro da cachoeira para fingir que é cobra, aquelas coisas de infâncias. São contos, tá? Bem leves. Com o Pé na Terra, o que tem aí é o Apoio à Dona. É um livro muito especial. São 19 autoras de um movimento chamado Mulherio das Letras, que contam suas infâncias no interior. Aqui tem autoras que escreveram pela primeira vez, ganhadoras de jabutis, como Casa das Américas, ou seja, é uma miscelânea de diversidade, isso é bem importante dizer, da forma de narrar. Esses aqui são contos, de uma mesma autora. Aqui são contos de 19 autores diferentes, que escrevem de forma diferente. Então, eu estou apresentando o gênero contos, aqui eu também. Mas aqui eu estou mostrando para o leitor que um conto pode ser escrito de muitas formas diferentes. Entendem? Então, assim, eu acho que isso é bem importante para a gente perceber quando a gente está promovendo a biodiversidade. Sabe? E aqui é um conto do outro lado do rio, que no final tem um glossário de palavras de origem indígena. Certo? Livros só com imagens. Ela saiu. E agora? Era esse que eu queria mostrar. Esse livro, eu fiquei com ele para mostrar para ela. Tempos Suspensos. É um livro que só tem palavras. Certo? Tu passa a próxima. E, no entanto,
Ele é um livro de imagens. Ele não é um livro com texto. Como assim, Patrícia? Só tem letra e é um livro de imagem. Por quê? Não sei se vocês sabem. No interior do Nordeste brasileiro é muito comum ter uma profissão chamada letrista. É a pessoa que abre letras. Ele desenha a fachada do negócio, ele desenha a placa, a faixa da cidade, o negócio que chama de organização de. Para ele não há nenhuma diferença se ele está desenhando um lar ou se ele está desenhando uma casa. Aquilo é uma imagem, ele não sabe ler. A maioria das vezes ele não sabe ler. Então, por isso chama letrista. Ele abre letras. Tem um livro lindíssimo, Abridores de Letras, que no Brasil isso existe, são na região do Nordeste e Norte. Então, é um livro que é só de imagem. Só tem imagem desenhada. Não é a casinha, é a letra. E aí, aqui brinca, eu acho lindo isso. Ó, estou me lembrando de cheiros. Veraneio, casa de vó e colo de pai. Dá para anotar que começa clarinho e vai escurecendo? Lembrança vai chegando devagar, né? E isso vai acontecendo aqui. Tenho olhado bem dentro dos olhos da minha cachorra. Imagina os 2 olhos aqui. Aqui. Tenho amado, tenho me sentido amado. Porque o amor é uma relação recíproca. Vai e volta. Estão conseguindo compreender um pouco como a tipografia é imagem? E tem uma coisa muito séria ali, que tem uma página aqui, por exemplo. Como é que eu traduzo esse livro? É um livro que quando a gente fez sabia que não tinha tradução. Como é que eu vou, por exemplo, botar em inglês? Eu estou sentindo o sol e me sentindo viva. Sol e war. Em inglês eu acho que é sun, né? Como é que eu ia fazer isso? Percebendo por que é um livro de imagem, apesar da imagem ser letra. Os espaços que são ilustrados, os espaços em branco, para poder dar essa sensação de vazio. Então, tudo isso no projeto de um livro ilustrado. Esse não é livro ilustrado. O gato comeu, eu já falei para vocês, né? Da coisa da negritude afetiva, e etc. Tal, Piaget. Será que é em mala quadrada? Será que ainda não está no mercado? Tá, gente? Está saindo. E a gente foi fazer uma mediação na escola americana e a gente recebeu crianças da educação infantil até fundamental anos iniciais. E ele é pensado para crianças muito pequenas. E, no entanto, foi um sucesso em relação às crianças grandes. É aquilo, aparece um nome de um cachorro. Bom, vamos lá, depois a gente vê isso aqui. Livro de artista, que é aquele casa, que ela falou, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque acho que vocês veem que a gente tem vários livros, né? Após estrelas espalhados. E o que mais deu trabalho foi esse aqui. Casa. A gente fez uma tiragem pequena, porque a gente achou que era livro de artista. E foi um dos livros mais vendidos na livraria. E o cara da gráfica disse, eu sabia que ia acontecer isso. Porque quando a gente imprimiu e juntou, eu vi o povo olhando da caixa, né, das caixas de livro. E eu fui perguntar o que era. Eram os recursos operários, né, que trabalham lá, os técnicos que trabalham nas máquinas, estavam vendo o livro que eu ficava encantado. Então, é um livro que traz uma passagem de tempo. E por que a gente errou? E aí eu vou dizer que fui eu quem. Se eu sou psicóloga, eu devia ter sabido disso. Casa. Casa é útero, é arquétipo. Todo mundo tem isso. Adulto, gente, velho, idoso, criança pequena. Entende? Então a gente errou. Fui eu que errei na edição, como editora, que eu devia ter sacado isso. Tá? Então, assim. E é um livro super fácil de, entre aspas, fazer, foi o que mais eu trabalho.
que a gente tem que definir a gramatura. Essas ilustrações aqui são cortadinhas em papel, houve tratamento de imagem. Isso aqui ficar perfeito, tem que ter deslocamento de página quando dobra. A gramatura, certo, livro máximo. E eu boto muito das informações que tem que ter no livro. Fiz a catalográfica, se todo o objeto conta a história. Então, veio para a cinta, que essa primeira página é a porta da casa, e aqui aconteceu uma coisa muito difícil. A ilustradora é Giovana Monteiro e Gabriela Vasconcelos, mas a ilustradora é Giovana Monteiro. E aqui aparecem 3 irmãos. E desde o início era para ter 3 irmãos, ela só botava 2. E trazia, cadê? Não, de novo ela desenhava outro só com 2. E aí ela entendeu, foi um momento de muita emoção para vendo, que era ele e outro irmão, só eram 2. Então por isso ela não estava lutando. E o irmão dela tinha falecido há pouco tempo. Então estava muito difícil para ela chegar e ela não estava conseguindo alcançar isso, né? O processo criativo traz muito isso para ela, tá? Bem, a autora é Bagagem, é um livro de artista, tá? E trouxe outro, eu trouxe 3, agora não estou vendo. Mas são livros que têm esse formato mais diferenciado. Bagagem encontrei na Miolos, a gente colocou ele como. Eu quero comprar. Aí a autora disse, ele não está à venda não, a gente está atrás de uma editora maluca que topa fazer ele. Porque ela só tinha um exemplar, à mão, era uma caixinha de tecido, ela tem alto relevo, como passaporte. O viajado, quem abriu, viu. Aquilo ela tinha feito com agulha, era costurado, e no final tem mala e alma em alto relevo. Aquele mala e alma ela tinha colocado a letrinha. Sabe a escola que a gente faz, que corta e cola para ficar em alto relevo? Era o que ela tinha feito. Então é um livro desse tamanho, foi caríssimo para produzir, porque tem a mala, tem o alto relevo. Cada uma dessas coisas a gente chama faca. É um livro que tem a faca na frente, a faca de alma, a faca de mala e a faca de viajar. Só 4 facas, só aí. E textura, então assim. Para fazer, hein? Na livraria tem. E agora a Juliana Paula tem uma referência, fez um encontro em São Paulo, a livraria maravilhosa, 97, e o livro que ela trabalhou foi Bagagem, William Pardini, tá? Aí em casa, e é legal porque é muito legal isso, as crianças adoram. E fica, como é que é isso? E isso está no livro, que a gente entende, né, a passagem das páginas, e aqui fica nessa doidice, sabe? E ver essa casa assim, então é muito legal. E aí, então vê, voltando, a gente viu a diferença de livros informativos para livros paradidáticos, a gente viu gêneros, bem resumido, né? Um recorte, contos de fadas, poesia, contos, em diversas estruturas de livros, e a gente viu como esses gêneros se materializam em livros, com livros só com textos, livros só com imagens, livros com ilustrações e livros ilustrados, que são esses que as materialidades todas contam com Mala Quadrada, O Sertão e o Mar, principalmente aquela segunda edição. Isso aqui também é livro ilustrado, e é livro de imagem, e é livro de artista. O que é que ele é redondo, o que é que ele abre para cima, tudo isso faz parte, né? Bagagem, que é mais. Bom, eu não estou achando aqui agora, tá, gente? Esse do partido também não seria, não? Você desafiou a pessoal, Ó, esse do patinho, tu conhece ele já, né? Não. Porque esse tem uma coisa bem engraçada. É útil, ter um patinho é útil. Então aqui é a história do pato, porque ter um pato é legal. Certo? E esse design dele, sim, também, né? Aqui porque ter um menino é legal. São 2 narrativas. A gente chama esse livro sanfonado.
pode ser considerado um livro ilustrado, porque a materialidade é importante para contar a história. Trem, aquele que alguém viu que abriu. Trem, ele, no lado, eles indo para o casamento. Aí estica a família. No outro, eles vindo para o casamento, só de noite acabado. Então, também tem isso, entendeu? Bagagem também tem as materialidades. Mala quadrada, casa, tempos suspensos. O Sertão e o Mar, aquela outra versão. Suzy, onda, que é fantástico, certo? Pronto, aquele é livro ilustrado, 10. As mãos do meu pai, e uma página é uma e outra é outra, tudo isso fala. Então, bom, a gente fez isso, apanhado por Gordon, informativo diferente para didático, os gêneros literários, as materialidades do livro, como a história se transforma no livro nas narrativas, critérios de seleção. Esse daqui é de um edital e esse é um roteiro. Eu participei, não sei se vocês sabem, que o Estado Cultural eles têm uma curadoria e eu tive a oportunidade de participar dessa seleção. Uma coisa bem chique, secreta, porque eles compram mais de 12 milhões de exemplares. Então, para os jurados não sofrerem pressão, a gente vai, se tranca no hotel, fica incomunicado, sabe? Porque quando vai escolher, não é um livrinho não, né? É 12 milhões de exemplares. Por isso, alavanca qualquer editora. E aí, eles colocaram como referência que a gente tinha que seguir era o conteúdo temático, as materialidades textuais, projeto gráfico editorial, experiência de leitura e mediação. Eu vou falar um pouquinho disso, que teve gente que me disse no início, eu já fiquei pensando como era que eu ia mediar, escolhi os livros, certo? Agora sim, agora para mim. Experiência com o livro. O Sertão e o Mar, lançamento na Academia Pernambucana de Letras, dentro da gente chamada de CIRTIM, mediado com a ajuda do Manuel Bandeira, o programa Manuel Bandeira, e a gente levou para as crianças elementos do Sertão e do Mar. A gente levou água salgada, água, eu fui na Lagoa dos Gatos pegar água da fonte e água de coco. A gente levou pedras da praia, as conchinhas e as outras pedras, levou pedras do sertão, cacto, cadeira do sertão, cadeira de praia, chapéu de couro, concha e sigamos. E terminamos, lá só um minutinho, com duas músicas, Luar do Sertão e Luiz Gonzaga cantando e a Ciranda de Guia de Itamaracá. Tá? Aí a livraria, a experiência com o livro. Esse livro daqui eu tenho. E é muito comum as crianças abrirem todos na livraria. Esse livro é muito grande. Se tiverem dois amiguinhos, um fica e eles vão vendo, desdobrando, o olho enlouquece quando eles vão ver. Parece que o livro não tem fim, sabe? Eles não estão lendo. Eles não estão lendo a história, muito menos às vezes lendo a figura. Mas é a aproximação com o objeto do livro. Isso é bem importante, tá? A livraria, várias pessoas e os vários ambientes. E aqui é uma leitura de histórias que a gente tem pontualmente no jardim da livraria, com crianças de várias idades e que ficam lá e a gente seleciona alguns para contar. Então, a experiência do livro, não, a experiência com o livro, eu acho que é uma outra coisa que é fundamental para esse movimento e essa paixão. Lá na creche, a gente tem tido assim, porque é pequenininho. É bem importante essas mediações. Tem uma professora, Rosa, que fez com crianças muito pequenininhas. Tanto o Gato Meu como o Sertão e o Mar. E aí ela fez trabalho com a argila, com as cores, quais são as cores predominantes. As crianças pintaram o corpo, eram muito pequenininhas. E foi incrível o trabalho. Então, depende de onde você vai fazer a mediação. E o Sertão e o Mar, sabe que letra muito, além das crianças, turista e muito pessoas idosas ou lembrança para pessoas idosas que tem saudade, que saíram do sertão, sofreram isso. A senhora tem uma relação muito de memória afetiva, Muito de memória afetiva. Porque quem fez, sempre ama Pernambuco, e aí vem isso, né? As temáticas que a gente ia mostrar, foi que eu estava assim, não, então ela saiu, não, eu estava falando do livro.
Esse livro que as crianças viram, que os adolescentes questionaram, que os adultos choraram, é um livro ilustrado, é um livro só com imagens, apesar de ser litografia. Muita gente fala é bom, porque é completa, mas ele dialoga com sociedade fantástica, da perspectiva da síndrome de burnout, e você sempre está falando de uma coisa, ele convida a parar, ele convida a conservação, a pesquisa, ao não fazer nada, e com o meu mestre amado, para mim, Patrícia é uma referência teórica, apesar de ser indígena. Aí fui treinar que a vida não é útil. Ideias para salvar a humanidade. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, aí eu vou treinar aqui. Comprei tudo dele. É maravilhoso. Indígena fantástico, instável. E ele não existe. E a gente precisa ter essa cara jogada. A vida não é útil. E esse livro de Gabriel, os suspensos começa com o que é que você está fazendo? O que é do seu pai? Entendeu? O que é que você está fazendo? Tudo a gente encontra no chat, mas filha, tudo bem, o que é que tu está fazendo? É sobre o que a gente vai responder? Um trabalho, né? No final, ela conta tudo de Deus dela. Foi de contemplação, passa, isso o quê, não sei o quê. Aí ela responde, estou fazendo nada. O que eu estou fazendo? Nada. E quer saber então? Não tem nada a ser valorizado. Então, assim, o que é isso? O que eu vivi, o que está presente, sabe? Convida a presença, o sensorial. E aí o Kukrenak faz isso de uma forma, minha gente, e esse a vida não é útil. Aí é só assim, é só loira, tá? Mas isso é dentro das traduções, né? Ele vai deixar usando uma tradução. É dentro da tradução dele. E mais está aqui. Dessa outra história, a gente está lá, né? Tem um texto em Com Pé na Terra, que é de Ângela Papianzi. Ela é ex-esposa de Renata, tudo cheia dele, agora ele é aí. E ela conta uma história. Quando a gente queria, Ângela, a gente queria um autor indígena. Aí ela disse, não tem. Eu disse, como não tem? Ela, se você quiser a história literalmente indígena, é a história gerada no coletivo. Eu posso registrar a história. Entende? E aí a gente preferiu isso do que chamar um autor indígena que ela criasse a história. Perceberam a diferença? Então, o conto que está lá é um conto de uma tradição indígena e as suas coleções registrou em forma de palavras escritas. Mas é dentro dessa proposta. Isso é livro. Faremos temáticos. Um e outro fala sobre diversidade, irmãos, que a gente pode trabalhar rivalidade, ou cada um pode profundidade dentro de uma empresa. Como é que isso pode, dentro de um coletivo, em uma escola, contribuir? Tem as duas versões dele, porque a primeira é aquela que eu mostrei que abre, que você pode escrever. Só que para editar os livros, quando vai para bibliotecas, quando o livro não é para o aluno, é para o aluno aprender. Mas você não pode ter nada que incentive o aluno a rasurar o livro, porque isso faz com que outras crianças, outros leitores, né, não possam se apropriar do livro de uma forma independente, porque vai ter muita atenção. Então, são essas duas versões, mas é muito legal. Qual é o teu dom? É o livro que pergunta, tá aí, pergunta assim, qual é o meu dom? Sou a rainha das fadas e tal. Para criança, teve um psicólogo organizacional que usou para mostrar essa questão das singularidades. Ele dialoga bastante com o outro quando a gente vai falar sobre isso. O Acordinho Vermelho sobre morte, tem vários sobre isso aí. Eu já falei dele, do que é cor, do que traz. E são debates de diversidade, singularidade, morte. E o Balão de Inácio fala sobre saudade. Esse também ainda não está na gráfica. Estava vendo, será que é? E o Balão de Inácio é de Alê Inácio, e é uma homenagem a Inácio de Loyola Brandão. A crônica dele, tá? As mãos do meu pai, paternidade, como se dança, de Hugo Madureira, que é da família Madureira, aqui em Pernambuco, que o livro abre, e em cada página tem aquele pôde que leva para o ritmo da dança que ele está falando. Me ajuda aí. Ação, Valdeiro.
a Prefeitura do Recife está fazendo uma formação do livro e chamou a gente para falar sobre isso. Ele vai associando ser pai com os ritmos tradicionais de Pernambuco. Começa com isso até termina com frequentidade que o menino vai comigo. E aí o livro se abre numa letra como se fosse um balanço, e em cada página tem um ritmo ao qual ele está se referindo, tá? Então você bota e ouve e pode ouvir. E no final, a família toda assim, ele fez bloco livre, o que é? Coco de rodas, capoeira, maracatu. E aí, aqueles que ainda estão espalhados nas páginas, aqui eles estão associados para você entender o que é cada um deles. Um projeto lindo, isso é no PDF, e ele quis muito transformar em livre-pense, tá? E Janelas, que também é indicado pela Elizabeth, é um livro que fala da pandemia sobre duas irmãs espiritualizadas. E ficaram de mal e eles fazem as páginas. Esse livro também ganhou o selo Cátedra, tá? Como a Cordel Vermelho ganhou também o selo Cátedra Unesco. Só um minutinho, Roberto, por favor. As mãos do meu pai, a luz do coreano, a gente tem selo igual hoje, em 2024. Amor, Libico. E trouxe para o Brasil junto com a Boi Fantasma, que é o selo criança da Boiteiro. Então é publicado aqui é novo. Quero dizer, esse é o nome do teu pai, nós temos todos, né? E mostrei aquele do Nilo do lado é o pai cuidando do filho. Na página seguinte, é o filho cuidando do pai. Eu mostrei aqui. Depois eu não vai ter um tempinho para vocês voltarem para cá, tá? Sim. Carmen Gilabert, que é autora de vários livros, ela é embaixadora do Brasil. E ela viajou o mundo todo com duas gatinhas. A última era Facinha, viveu 17 anos com ela. Depois Facinha morreu, ela fez fazer uma homenagem à Facinha. Então, ela conta as histórias como se fosse Facinha contando. E Cátia é só escriba. Então, a gatinha fala mal de Cátia, fala mal de Cátia, fala mal da Embaixada do Brasil, do Camaraty. Escolheu ela todo o que era a gatinha, né, Cátia? Nacional de Mulher, Facinha é uma felina de língua felina. Que a bicha não alivia terra. Uma de Cátia não gostou muito, sabe? E aí, nós para lascar. É no dia do Santo Herônimo, né? Ele Não, para você, não. nunca nem se aumentou. Ela realmente tentou dar. Ela era muito ligada à Facinha, né? Ela tentou dar a visão deles muito de Facinha. Quando Facinha estava percebendo aquilo, o som, a mudança, o incômodo, o barulho, o mundo está estreito, sujo, não tinha nem como. Não era a visão exatamente de Kátia usando o nome de Tacinha, sabe? Principalmente o nome do capítulo, que é minha família. Então, eu assim com a gatinha, amiga dela, e meu pai. É por isso que a história foi bacana, né? É isso, é a visão da gatinha, entendeu? Agora, eu acho que Kátia tava vendo, né? Tem um episódio aí com a irmã dela, com a amiga, que fez isso fantástico, que ela bagagem, que é essa que eu já falei, certo? Que fala sobre o que é importante a gente botar na mão, que vai ter partido. O que é que a gente lê? A gente está precisando de tanta coisa, a gente valoriza tanto. Quando a gente for, o que é que leva? Bagagem com migrantes, por exemplo, seria um tratamento perfeito para a gente tratar sobre isso, sobre esse momento aqui. Sabe? Quando você vai fugir, o que é que você leva? Normal, né? Então, isso é meio importante. E Vlada tem um projeto muito interessante. Vlada é uma lagartixa, que na verdade não é lagartixa, é um tipo de estimação, mas ele é um dragão. Então, eu não podia botar nada da capa que referisse a dragão, tá? Aí a gente botou a lagartixa, e essa página aí, a capa, ela tem uma textura que insinua escola de dragão. Eu não parecia dragão, mas eu imagino que se eu usasse, seria dessa textura, tá? Então, lembra de ilustrar das materialidades com a história? Então, isso está aqui também. E, faltando esse finalzinho agora, a gente vai passar. O gato comeu, não sei se vocês conhecem, né? Viajei. Viajei fala sobre. Viajei. Conceito de permanência do objeto. A criança pequena, ela não, quando a mãe some, ela pensa que não existe mais, né? Então é muito legal esse livro, porque a caixa, você está abrindo uma caixa.
Aí pergunta, cadê a caixa que está aqui? A caixa, na verdade, não está na divisão da criança, né? E aí, muitas vezes o leitor fica, tá aqui. Mas é para ir trabalhando essa brincadeira. E a brincadeira só é possível porque a criança ainda está construindo, conceitando nesse objeto que a gente escreve bem o desenvolvimento infantil. Mas então só a criança que ainda não tem um desenvolvimento infantil, que ainda não teve a questão dos pode ler o livro, claro que não. Isso é dentro de uma camada. Outros agora ler por outros motivos. Eu levo daqui, porque é rosa. Uma coisa importante, a criança está na jardineira, vermelha. Nem a roupa de menino, nem a roupa de menina. Nem a rosa, nem a azul. Certo? Pode ser qualquer criança que tenha a projeção. Um gato na rosa para a imaginação. Tinha que ser simples. Lembra que era o PNLD? Tinha que ser simples com cores vibrantes. Então, a gente queria um quarto que qualquer criança no Brasil pudesse olhar e as cores a gente usou no tapete. Então, isso será que é? Viajei o conceito de inclusão de classe. Lembra que a criança vê primeiro o cachorro, né? Aí quer que já não me mostra o gato. Aí, esse é o uau, né? Você dizer uau. Aí quando ela vê o gatinho, ela faz com que ela construa 4 patas no ralo com um super colinho, tá? Isso é importantíssimo dentro dos processos assimilativos e assimilativos para o desenvolvimento e para a construção de todo o nosso processo cognitivo. E aí tá não fora só um minutinho, Fábio. Aí o lúdico e a mediação de leitura, a importância e qualidade das ilustrações do repertório estético, mais uma vez PNLD e só para crianças. Avança. Aí ao alto, aí aparece um monte de alerta. Aí ao alto, um monte de miau. E aí, a gente levou esse livro para a escola americana, e é isso que eu estava falando no início. Para a faixa etária, que ainda não sabia, para quem ele escreveu? As três tá? Que é isso? Elas faziam uma pergunta. Para os que já sabiam ler, logo no iníciozinho, que não tem saber ler, que já tinha um conceito adquirido, eles já sabiam que vinha. Então, quando aparecia aquela faixa, era uma zona, certo? Eles faziam, foi uma alegria. E para os maiores, que a gente só foi mostrar para eles, porque era um livro que ainda não estava no mercado, foi mostrar que ainda estava na gráfica, foi a maior acolhida e recepção com surpresa. Eles estavam mais. Riam, gritavam, certo? E tem uma coisa que, nos menorzinhos, que a Bela errou na mediação. Ela perguntou assim, como é que a vaquinha fala, a vaca fala, o boi fala, alguma coisa assim. E aí a criança pegou o teto de quatro e saiu andando, né? Então ela perguntou, qual é o som? Quando perguntou como é que ela faz, ela usa o corpo para trazer. E aí ela foi maravilhosa. Então, essas coisas que a mediação me ajudou. Então, gente, sintetizando, um bom livro. Esse livro permite que a criança perceba a força criativa da palavra e da imagem. A surpresa com as relações que um bom livro de literatura é capaz de tecer estimula que sejam estabelecidas novas conexões entre fenômenos diversos. O que você tem que observar, projeto gráfico, tamanho, tipo de fundo, espaçamento, uso variado do tipo dos gráficos, diálogo harmonioso entre o texto verbal e visual, elementos da narrativa, os personagens estão legais, a trama, como é que está o tempo, o espaço, o foco narrativo, importantíssimo todo dizer para a Jandinha, sem nem ter aqui que eu achei que era óbvio, nenhum preconceito, né? Então, na requisitos a isso não pode ter de jeito nenhum dos livros. Na criação de expectativas e referências que a criança já tem. Se eu vou trabalhar o sertão do mar, eu trago esse, eu trago o sertão para outro mar, para o que ele sugeriu agora. Ela tem uma regra. Ela não tem que ser produzida por mim. Eu tenho que abrir as possibilidades para ela construir o caminho. Estimula novas leituras, expressividade verbal e imagística, né? A linguagem seja adequada, não precisa ser aquela linguagem boba, é importante ter esse vocabulário, mas não pode ser uma linguagem que, mais uma vez, Vygotsky, ela não tem a zona de desenvolvimento proximal. Ela não faz um doce, tá?
Estimula aqui a atribuição de fluidos pela criança, espaços vazios a serem preenchidos pelo imaginário durante a leitura, e quando for poesia, as sonoridades. Passando? Aqui são as referências dos livros que eu citei agora para vocês e Roger Street. A livraria Quatro Estrelas é toda. A sede da editora em Lagoa dos Gastos. A livraria na Rua dos Arcos, no Posto da Panela, junto com o Barreal, aqui escritório em cima, Bienal do Pernambuco. Aí agora eu vou trazer depois um momento e voltar aqui, mas tem um momento agora que eu quero. É para vocês fazerem a avaliação desses querem-feios, e aí a gente vai, a partir de que eu fiz a avaliação, fazer